Se você perguntar assim, qual um fenômeno interessantíssimo no Brasil hoje? Eu chamo de Fallen Angels, eu batizei de anjo caído. O jeito tem um resultado operacional muito bom, uma empresa muito sólida, só que ela errou a mão. No financeiro tá horrível. Ela no financeiro, então tem um resultado, tem 3 bilhões de EBITDA. Ah, tá bom, isso é o before interest, agora bota aí o resultado mesmo. Pô, foram embora os 3 bilhões. Pensando em investimento já, e pegando essa questão de que os mercados eles não são eficientes, né, mas eles são, principalmente aqueles que têm mais participantes, mais informações, eles são razoavelmente eficientes em precificar as coisas. Porque o Howard Marks tem uma ideia que eu acho muito interessante. Ele fala que retorno é igual a alfa mais beta vezes x. O que ele fala disso, né? O x é o mercado. O beta é a sensibilidade da carteira do investidor em relação ao mercado. Então tem gente aqui assistindo que na época do bull market no Brasil, Ibovespa fez 20 de performance no ano, o cara fez 40, daí ele pensou, sou 2 vezes melhor que Ibovespa. Só que quando veio uma crise, Ibovespa fez menos 10, ele fez menos 20. Então ele só descobriu que era 2 vezes mais volátil. É isso mesmo. O retorno mesmo descorrelacionado, que é o alfa do Howard Marks, vem de diferentes áreas. Sim. E aí ele é um cara que ele defende muito investimento em mercados ineficientes, com menos gente prestando atenção, com menos informação. Um exemplo de mercado ineficiente, imóveis. A minha irmã faz leilão de imóvel. Certo. Tem leilão que é ela sozinha. Sim. Isso é o máximo de ineficiência que existe. É só você para precificar aquilo. Sim, perfeitamente. Se perguntar, vocês queriam ter feito a Pactual nos Estados Unidos, em Nova York, no ano que vocês fundaram aqui no Brasil? Não daria certo. Não, claro que não. É aqui. E onde estão os mercados ineficientes hoje, na sua opinião? Em toda parte. Os mais ineficientes? Muito maiores do que os eficientes. É mesmo? A profundidade é imensa. Porque está tudo acontecendo o tempo inteiro, com choques, com tudo. Então você vê, os mercados, justamente quando eles estão populares e que todo mundo entra e tal, porque normalmente eles estão na fase já da estabilização, do retorno praticamente normal. Porque, você veja, o Brasil então é uma fonte de ineficiência. Nossa, meu Deus do céu, tem para todo lado, né? Então, por exemplo, quem estava em real estate, o Brasil é um continente. Então vai ter real estate a vida toda. Você chegar... Tem cidades que hoje tem 5 mil habitantes, que vão ter 30 mil habitantes, situadas na beirada do mar praticamente, e você vai lá, compra uma praia e espera, entendeu? Vai esperar 10 anos, 20 anos, 30 anos, mas vai dar um retorno muito maior. Justamente essas visões, né, é interessante isso. Os estilos de investimento, as filosofias de investimento, elas dependem muito da fase em que os mercados estão. Então você deu o exemplo do Warren Buffett, tinha um exemplo também do Mike Milken. O Mike Milken também deu 3, 4 vezes o que deu o S&P dos Estados Unidos. Ele era um cara que estava focado em empresas emergentes. Ele era o cara dos emerging companies, né? Ele chamava de high yield. Como deu errado por um problema jurídico que ele sofreu, acabou virando junk bond. Mas não eram empresas emergentes. Eu, quando conheci a Localiza e a Natura, por exemplo, foram 2 empresas que eu, na época, conversei com os donos, estimulando e incentivando para fazerem o IPO, pagarem a dívida, saírem de bancos e justamente terem sócios que cuidassem da dimensão financeira na época, eram empresas pequenas, médias. Talvez não chegasse à média, fossem pequenas. E viraram empresas extraordinárias, muito bem geridas, né? Por muito tempo. Então, o estilo de investimento, o jeito que é fundamentalista, numa turbulência imensa, ele se perde. O jeito que é trader, compra e vende, num mercado que está em tendência e vai subir 10 anos, está mal. Mesmo o velho investor que faz relative value, sei lá, um Bill Ackman, um cara craque lá fora, o mercado vai subir 10, 15 anos, feito subiu. Ele faz long and short, ele faz relative value, porque ele é bom de valuation e de eventos. Ele fala, essa aqui vai fazer uma fusão com aquela, essa aqui vai fazer isso, então eu fico long nessa, short naquela. O mercado é tendência de alta, ele ganha 100 no que está subindo, perde 80 no que está... Ele vendeu essa, mas ela sobe também. Mesmo uma empresa que está com problemas, num mercado de alta forte, de tendência, ela sobe. Ela só sobe menos que as outras. Ou às vezes sobe mais, né? Você pega uma queda de juros para uma empresa muito endividada. Ou isso. Aliás, é um fenômeno agora que está acontecendo. Se você perguntar assim, qual um fenômeno interessantíssimo no Brasil hoje? Eu chamo de Fallen Angels, eu batizei de anjo caído. O jeito tem um resultado operacional muito bom, uma empresa muito sólida, só que ela errou a mão. No financeiro tá horrível. No financeiro, então tem um resultado, tem 3 bilhões de EBITDA. Tá bom, isso é o before interest. Agora bota aí o resultado mesmo. Foram embora os 3 bilhões. São as varejistas no Brasil, né? Muitas delas Entendeu? são assim. Então, muitas delas são assim. Tem outras assim extraordinárias. Eu não quero falar agora para não parecer que é propaganda, mas assim, tem casos espetaculares. E são casos que você sabe que elas têm bons fundamentos, elas vão sair lá na frente muito bem. Mas vai precisar chegar alguém primeiro, transformar o capital em equity, né? Quer dizer, matar a dívida, diluir o proprietário um pouco, por isso que elas estão amassadas com o preço lá embaixo, que o proprietário tem que ser diluído. Eu acho até que elas já foram diluídas, no sentido de que o preço já está tão baixo que pode botar o dinheiro lá que vai subir de qualquer jeito, né? Mesmo diluindo, porque elas já estão com esse desconto.
Essa é uma boa tese, a tese dos angels. As empresas que têm fundamentos muito bons, mas se precipitaram com o juro muito baixo. O juro foi colocado baixo transitoriamente para fazer esse movimento de recuperação da economia. E erraram também como é que eles pegaram crédito, né? E pegaram um pós, né? Exatamente. Podia ter pego um pré. Seria lindo, seria lindo. Né? Eu conheço gente que pegou na época dos juros a 2%, a Selic em 2%, que pegou dinheiro pré-fixado a 5%. Olha que maravilha. Na época, um monte de gente, né, chegou para mim, caramba, tá 2 o juro, querem pegar 5, tá muito bom. Olha só Passou um ano, já tava ótimo para eles. Olha que maravilha. Então você vê que essas coisas se complementam, esses insights. Nunca é ruim saber demais. O ruim é saber de menos. Você conhece essa teoria, aquela. Você vai fazendo sua síntese, vai observando. Homens inteligentes que estudaram muito falam essas coisas. Se você pegar um fama e pegar o pessoal que acredita em efficiency marketing, você fala assim, olha o Buffett dizendo aqui que não acredita nisso. Vamos dizer assim, é um idiota. E ele também fala mal do pessoal acadêmico. Fala assim, pô, eu não dou dinheiro para as universidades para ensinar. Aliás, ele brinca, ele fala ironicamente, eu devia dar dinheiro para essas universidades ensinarem que os mercados são eficientes, que já está tudo no lugar, porque enquanto esses bobinhos pensarem isso, eu continuo tendo uma margem, um edge, uma vantagem no mercado. Ora, está subestimando também os outros, entendeu? Então, não use o seu conhecimento para derrotar o outro, não. Perceba o que o outro está querendo dizer também e incorpore aquilo, porque um pouco de ênfase ou menos, depende. Você tem que ter sua capacidade de avaliação, não? Depende muito da sua experiência de vida, do que você testou e acredita, mas não menospreze o conhecimento do outro, não. Então, nesse caso aí que você falou, dessas empresas, né? É um caso típico. O outro exemplo que você tinha dado é de mercados ineficientes. Onde está tendo uma corrida agora? Esse é um também, mas deixa eu falar de outro. Segurança jurídica. Como tem uma enorme insegurança jurídica no Brasil, está cheio de passivos que têm um potencial ou explosivo ou redentor. Se disserem que você deve mesmo, a empresa quebrou. Se disserem que você não deve, é verdade, a empresa sai do outro lado 3 vezes maior. Então, insegurança jurídica assim, brutal, e os financistas estão invadindo isso. Então, isso vai desde o precatório até a causa contra um fundo árabe comprou um negócio no Brasil e agora está sendo disputado. Ao mesmo tempo, a justiça tomou um ativo de um grande empresário que, na verdade, ele tem o direito de propriedade. Está cheio de fundo de risco jurídico. Tem uma empresa na minha carteira, inclusive, que não é bem esse tipo de risco, mas é CEMIG, porque CEMIG tem aquela questão de que pode vir a ser federalizada. E aí, quando isso saiu, a empresa caiu pra caramba. Ela tá super barata agora, negociando a 3 vezes o EBITDA, com baita de um crescimento, uma rentabilidade muito boa sobre o capital investido, sobre o patrimônio líquido. Só que é aquilo, ela tá barata, só que se for federalizada, ela ficou cara. Se não for, aí vai subir pra caramba. Então, é meio binário, né? Depende da caneta no final. Depende da caneta. Então, tem esses fundos, tem os imóveis que você falou, imóveis assim, para todo lado. E tem gente que é especializada em imóvel e já está derramando seu conhecimento para logística. Porque uma coisa é o imóvel, né? O convencional, aqui, ali, vou fazer um residencial, vou fazer um comercial. Agora é o seguinte, na hora que você fala assim, e o e-commerce? Quem é que vai vender melhor e vai ser o melhor player de e-commerce? Quem tiver a capacidade logística melhor, porque o delivery é chave. Sim. Então, se você é um cara que vende muito no e-commerce, mas para entregar o negócio tem que vir do Alasca, você vai perder esse mercado. Então, a vantagem operacional de entrega rápida vai ser decisiva. Resultado, a localização do ponto de vista de logística, seja para pegar um negócio num porto rápido e trazer para entregar, seja para o last mile ali já trazer pertinho, já descer de avião em Campinas e aí fazer ali pertinho o delivery. Toda uma lógica de logística que muda completamente o valor dos imóveis. Se você olhar com esse enfoque, você pode comprar coisas que parecem estar caras, que estão de graça, e coisas que você acha que estão de graça e estão caríssimas, porque estão fora desse desenho. Então, cada vez mais especialista. O especialista em logística e fundos de real estate para uso operacional logístico, especialista de residencial, o especialista de fundo de renda fixa, o especialista de value investing, o especialista de cada vez mais. E principalmente vale essa arquitetura belíssima que a gente conversou sobre mercados eficientes para fazer a alocação, porque você vai fazendo, teoricamente, devia ser de cima para baixo. Quanto é que é o portfólio? Agora,
quanto é que eu vou colocar nas diversas camadas de risco, né, de preferência crescentes. Então, primeiro é o money market, praticamente não tem risco, resgate imediato, liquidez, etc, etc. É o que rende menos. Aí depois eu subo um pouquinho para os bonds, aí depois eu subo mais um pouquinho, vou para o equity, depois eu subo mais um pouco, vou para os private equity, depois eu subo mais um pouco, vou para o fundo de risco creditício, depois mais um pouco, quer dizer, você vai escalando aquilo ali. E aí, agora, eu já decidi, já fatiei o meu patrimônio e já decidi como eu vou alocar. Então, agora que eu vou alocar em private equity. Cadê os especialistas? Ah, não, tem um private equity aqui que é generalista, faz de tudo. Compra banda de música, compra elefante, compra tatu-bola. Não gosto. Eu gosto do cara que é o maior craque de educação. O cara que é focado naquilo. Ele conhece tudo daquilo ali, ele tem as melhores conexões, ele vive e morre por aquilo ali. São investimentos de 10 anos, 15 anos, fusões, aquisições que ele tem que fazer no setor, transição energética, agro. Quer dizer, vai no especialista, procura o especialista. Não é coisa, estou em real estate, qual? Faço tudo. Calma. Tem um cara que é o melhor de residencial, tem um cara que é melhor de fundos de logística, imóveis para uso logístico, tem um cara que é melhor para aluguéis comerciais. Bom, você citou o Bill Ackman. Eu me lembrei de um tweet que ele fez há pouco tempo. O Bill Ackman estava comentando o seguinte: o Bitcoin está com um preço muito alto. E quanto mais alto o preço do Bitcoin, mais gente quer minerar Bitcoin. E a mineração de Bitcoin, ela gasta energia. Então, mais mineradores, mais energia gasta, a conta de energia fica mais alta, a inflação sobe, é ruim para nossa moeda, é bom para o Bitcoin. Aí no final ele falava, talvez eu devesse comprar um pouco de Bitcoin. E pegando até do seu histórico, Paulo, você citou, lá atrás a gente ganhou muito dinheiro, pegando dinheiro pré e investindo pós. Depois a gente pegou dinheiro lá fora, câmbio fixo, juro baixo lá fora para pegar a dívida, juro alto aqui para investir. E tem um cara que nesse momento está fazendo mais ou menos isso, que é o Michael Saylor, o CEO da MicroStrategy. É uma empresa listada em Nova York, ela é uma empresa de software, só que tem um tempo que ele está fazendo só o seguinte, ele pega a dívida em dólar e como ele está listado no mercado, ele tem acesso à dívida por um custo mais baixo e está comprando Bitcoin. É um dos maiores detentores de Bitcoin do mundo. Gosta de viver perigosamente. Gosta. Ou ele vai ser um dos homens mais ricos, ou vai ser um dos caras mais quebrados. Porque o que acontece? Essa é uma conversa super interessante, que é a seguinte. O Bitcoin tem uma grande virtude, que é justamente limitação da oferta. Isso é uma grande virtude, porque isso diz o seguinte, olha, se a demanda aumentar no tempo, o preço tem que subir, porque a oferta está relativamente limitada. Isso é bom, isso é uma virtude que as moedas fiduciárias não têm. Na hora que nós mudamos o regime do padrão ouro para as moedas fiduciárias, nós cortamos essa limitação. E de lá para cá, você tem as economias fiduciárias viraram experimentos extraordinários, a humanidade enriqueceu, foi tudo bem, só não contaram o final. A gente não sabe o final. A gente não sabe o final do experimento. E o final do experimento pode ser muito bom ou pode ser muito ruim. Depende da nossa transição desse sistema para o que vem depois. Eu achava que a transição aconteceria numa combinação de novas tecnologias com os fundamentos da moeda. Não adianta ter só a tecnologia. O exemplo que eu dou sempre é o seguinte, o Bitcoin é ótimo, é a moeda do futuro. Vai ali e compra um sanduíche no McDonald's, paga com Bitcoin. Toma um táxi, paga com Bitcoin. Se aceitarem, tá tudo certo. Porque moeda não é o que a gente imagina que tem valor. Essa é uma das funções da moeda, reserva de valor. Essa é uma bela, digamos assim, dimensão do Bitcoin. Pode ser uma reserva de valor. Todo mundo acha que é importante, mas um quadro de Picasso também é. É escasso, vai subir. É questão de tempo. Pode vender o Bitcoin, comprar um quadro de Picasso, pode vender o quadro de Picasso, comprar um Bitcoin. Você pode fazer. Mas você dificilmente compra um automóvel com um quadro de Picasso. Receber troco, a mesma coisa do Bitcoin. Não é fácil. Mas ele tem essa virtude, uma das 3 virtudes da moeda. Só que ela tem uma outra que é meio de pagamento aceito universalmente. Ela está longe disso. Está muito longe ainda. Mas está muito longe. Então eu achava o seguinte, que unidade de conta. Não é meio de pagamento, ninguém vai fazer conta com aquilo. Ninguém vai fazer conta com aquilo, entendeu? Como é que eu vou fazer hoje? Vou poupar num banco, vou deixar 18 bitcoins, como é que eu vou? Quanto é que custa essa torre de iluminação que nós estamos usando, esse microfone? 18 bitcoins, 20? Não dá, não é unidade de conta, não é meio de pagamento aceito, então ela está muito distante. Só que ela tem uma qualidade, o blockchain embaixo dela, então é o que eu sempre imaginava. O futuro é uma combinação de nova tecnologia com a respeitabilidade e a confiabilidade dos governos. Então, qual é o futuro? Para mim era óbvio. É o Central Bank Digital Currency. Ou seja, é uma moeda digital, como é o Bitcoin, só que ela está com o blockchain embaixo. Você tem todo o histórico, todas as transações, quer dizer, não dá para falsificar. O próprio governo, se for criar, ele tem que avisar, estou aqui no counterfeiting, estou aqui falsificando moeda, estou criando um troço aqui. Então, eu achava que ia ser uma combinação assim. Passei algum tempo pensando nisso. Só que aí surge esse risco geopolítico agora. Começa essa confusão no mundo. Eu acho
acho que não vai escalar, porque eu estou vendo que quem faz a confusão são os perdedores da ordem antiga. Porque teve uma ordem, que foi essa Pax Americana, que durou aí 60, 70 anos, nunca tanta gente saiu da miséria, foi extraordinário. 4 bilhões de eurasianos saíram da miséria. No pós-guerra, os americanos reconstruíram primeiro a Alemanha, depois o Japão, que eram os dois inimigos, seguindo Keynes. Porque o Keynes falou, não adianta você tentar pedir reparações para um povo que foi destruído. Isso vai causar uma outra guerra. Falando disso, né? Isso vai causar uma outra guerra. E causou uma outra guerra. Sim. Embora essa outra guerra tenha sido causada também pela luta contra o comunismo. Porque tinha a Internacional Socialista dizendo, trabalhadores do mundo inteiro, univos, univos, univos. Aí veio o Nacional Socialismo, dizendo o seguinte, trabalhadores alemães, empresários alemães, governantes alemães, políticos alemães, vamos nos unir contra a Internacional Socialista. Então foi uma guerra um pouco mais complexa, com mais dimensões do que parece. Mas de qualquer forma, no pós-guerra é reconstruída a Alemanha, é reconstruído o Japão. E viram as 3 maiores economias do mundo, Estados Unidos, Alemanha e Japão. Logo depois, Reino Unido, que também tinha vencido a guerra junto com os americanos. E depois eles encostam na China. A China do Mao Tse-tung estava no chão, mas o Deng Xiaoping se acerta com o Kissinger e o Nixon e eles começam a inclusão, a integração da China ao sistema econômico capitalista global. E aí você tem o maior período de crescimento sincronizado que a humanidade já viu. Todo mundo crescendo 60, 70 anos no final. Foi extraordinário. Aí, de repente, quem são os perdedores? Primeiro grande perdedor, a União Soviética. Ela colapsou e virou a Rússia. Só que a Rússia tem uma história, uma civilização longa, ela tem que ser respeitada. E ela se achou desrespeitada quando os europeus, em vez de a convidarem para se juntar ao NATO, né? North Atlantic Treaty, que é o pacto bélico, estamos juntos, não vamos guerrear nunca, deixaram ela de fora e começaram a incluir países dentro da zona do euro e chegando cada vez mais perto dela. E todo mundo com base militar, base militar, base militar. Ela fala, vocês estão me acuando aqui. Aí ela, de repente, inaceitavelmente, porque é desumano no século XXI você fazer guerra, é um absurdo. É até, digamos assim, uma desconsideração a essa longa civilização russa. Como é que faz um negócio desse depois de já ter vivido toda a tragédia do comunismo, aquela confusão, sistema político fechado, execução em massa, fome, miséria. Aí, de repente, quando ela emerge, esse desentendimento acaba virando uma guerra com a Ucrânia. Muito ruim. Posso pegar um adendo nisso? Isso. Só para dar opinião, que eu estou lendo um livro agora, chamado do Tim Marshall. Ele fala sobre geografia, prisioneiros da geografia. Sim, eu sei. E no livro, eu acabei de ler a parte sobre a Rússia. E ele tem uma visão muito interessante. Ele escreveu antes dessa invasão, mas já tinha a guerra entre Rússia e Ucrânia por conta da Crimeia. E ele fala que se o Putin, hoje, ele olha para o mapa e desconsidera as linhas dos Estados-nação, ele vê exatamente o mesmo mapa do Ivan o Terrível, com os mesmos problemas. Os portos vão congelar no inverno, exceto o porto de água quente que ele tem no Mar Negro, que Vladivostok congela, o Ártico congela, o Mar do Norte tem estreitos dominados por países membros da OTAN, até o Mar Negro tem, né? A Turquia é membro da OTAN também, e que a planície europeia continua sendo plana. E ele fala, esse é um problema dos russos desde sempre, porque você pega da Polônia, começa uma planície, que depois ela se alarga e toda a entrada da Rússia é plana. Então é muito difícil de defender. Então, não é que ele defende o Putin, mas ele fala, olha, talvez, se não fosse o Putin, fosse um outro cara, o desfecho poderia ser muito parecido. Porque quando você começa a aproximar aquela zona de influência que era da Rússia do Ocidente, começa a criar essa tensão. Mas é isso, exatamente isso. É uma insegurança que se transforma numa potencial bomba global. Sim. Aí você vê a outra, que é o seguinte, Israel e os países árabes, pela primeira vez a Arábia Saudita estava assinando um acordo com Israel. Está muito próximo. Aquilo ia virar um dos maiores centros financeiros mundiais, porque agora, inclusive com essa guerra da Ucrânia, invasão da Ucrânia, guerra que a Rússia promoveu na Ucrânia, e com a tensão entre Estados Unidos e China, a própria função de Singapura se esvazia um pouco, porque Singapura era por onde o dinheiro todo entrava na Ásia, o dinheiro ocidental, e por onde o dinheiro todo também saía da Ásia e ia para os usos ocidentais. Isso agora murcha um pouco, por causa da tensão. E Londres, como saiu também da zona do euro, ela também perde um pouco de importância. E quem é que estava subindo? O Oriente Médio. Agora, inclusive com os petrodólares, toda essa reciclagem de novo, os caras estão fazendo coisas extraordinárias. Os caras visitavam o que era um deserto, onde tinha camelo só tem avião a jato, onde tinha deserto só tem prédios monumentais, ambientes controlados onde neva. Pode nevar no deserto. Muito parecido com o que os americanos fizeram em Las Vegas, que era um poeirão, um deserto total, e tem água jorrando para todo lado e tal. É uma exibição de riqueza. Então, na hora que esse Oriente Médio pode virar o grande centro financeiro
financeiro do mundo e um hub também de comercial fantástico. As exportações brasileiras chegando da mesma forma que elas foram para a China, elas agora invadindo a Índia também, né? O nosso comércio com a Índia é de 3, 4 bilhões de dólares por ano, como era com a China 20 e poucos anos atrás, e hoje é 120 com a China. Nosso principal parceiro comercial então, hoje. Nós podemos agora fazer também um corredor em direção à Índia, passando pelo Oriente Médio, e de lá para cá também os investimentos vindo para portos, rodovias, ferrovias, infraestrutura logística brasileira. Então, quando está tudo aparecendo, um desesperado faz essa ação absurda, barbárica, que é o que o Hamas fez. É intolerável, não dá. Você quer ter um concerto de nações, ninguém pode ter tolerância como uma organização que faz um negócio desse. E aqui, a mesma coisa, veio o Maduro, que já perdeu 6, 7 milhões de habitantes, todo mundo fugindo de lá, aí ele quer tocar fogo agora no continente, invadindo a Guiana. Então, a conversa são justamente os que perderam durante a fase de progresso, querendo aproveitar esse momento de hesitação e tensão no mundo para tentar virar a mesa, botar fogo em tudo. Eu acho que os americanos e os chineses vão ter o juízo de saber que, como as duas maiores potências, cada um tem que virar para os seus associados e falar, olha, behave, vamos parar com essa confusão aí, porque são os dois grandes perdedores. A China é a maior trader do mundo hoje. Se parar o comércio mundial, para a China é um desastre. É um mergulho no fundo do poço. E eu acredito que não vai escalar para uma grande guerra, mas estava dizendo justamente das incertezas e a gente falando dos investimentos e falando então do Bitcoin, que é o seguinte, se por acaso o mundo mergulhar nessa espiral, nessa escalada de violência, uma das dimensões em que a guerra vai acontecer é a dimensão cibernética. De repente vai acordar todo mundo e cadê seu saldo no banco? Não tem. Então, parte do pacote que faz o hedge contra um ataque a uma moeda fiduciária vai ser o Bitcoin. Então, os bancos centrais estão comprando loucamente ouro e os privados estão fazendo a corrida ao Bitcoin. Então, por razões que não são as que pensaram originalmente, isso pode até ser uma espécie de reserva de valor.